Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cláudia de Barros Teixeira, atuo no atendimento educacional especializado e eu trago para vocês hoje aqui um assunto muito importante, que é a saúde auditiva na infância. Eu tenho certeza que vai ser útil para todos vocês. Vamos lá? Eu vou começar falando sobre orientação, depois eu vou falar sobre prevenção e vou finalizar com os cuidados. Vamos lá? Então, existem a deficiência auditiva gerada inicialmente na gestação, né? A gravidez, ela ocorre problemas como doenças causadas por vírus, citomegalovírus, sarampo, rubéola, ou adquiriu com contato transmissível sexualmente de uma sífilis e etc. Então, essa criança já vem ao mundo com deficiência auditiva. Nós temos as crianças que adquirem a deficiência auditiva ao nascer, algum problema específico de parto, né, fórceps, algum problema que ocasionou quando ela veio ao mundo e aí teve a deficiência auditiva. E aqui adquire com o tempo, depois que nasceu, por vários motivos, que é isso que nós vamos conversar para que a gente possa ter uma prevenção adequada e que isso não ocorra, certo? Então vamos lá, partindo para as causas. Bom, quais são as causas da deficiência auditiva que ocasionam após o nascimento? Lembra? Falei para vocês que esse vai ser o nosso foco. Então, o que pode ocasionar uma perda auditiva? O uso de haste flexível, né? O famoso cotonete. Eu posso ocasionar uma perda auditiva usando indevidamente. A poluição sonora. Eu estar em excesso som alto o tempo todo, com atividades constantes, que seja com fone de ouvido, um ambiente que tem um som muito alto, que também eu vou explicar para vocês mais para frente. Estresse excessivo. Nós temos uma pressão. Essa pressão, essa oxigenação, ela pode ocorrer de uma forma que prejudica a nossa audição, que nós passamos a ter zumbidos excessivos e que vem a ter uma futura deficiência. Eu também vou citar para vocês aqui as doenças que diminuem a oxigenação do ouvido, como a pressão alta e diabetes, né? E as infecções de otites médias e crônicas, como gripe, sinusites. O uso crônico também ou alta dosagem de medicamentos ototóxicos, que são os medicamentos que são utilizados para acabar com bactérias. Então, a maioria desses medicamentos com uso prolongado pode ocorrer uma deficiência auditiva, certo? Bom, eu vou falar para vocês agora do excesso de cera. Às vezes, a gente pode adquirir um excesso de cera, não por falta de higiene, mas por excesso de. Então, se eu ficar constantemente limpando a cera, meu próprio organismo ele vai produzir mais cera, ocasionando um acúmulo de cera no ouvido, que só o otorrino pode fazer a lavagem e limpar, certo? Um outro motivo pode ser a perfuração do tímpano. Como acontece isso? Eu introduzo a haste flexível, o cotonete, com muita força, e aí eu ultrapasso a membrana timpânica, que ela é bem sensível, e ocasiona uma ruptura, certo? Então, eu posso acontecer isso ou com um brinquedo pontudo, eu tenho que tomar cuidado com meu filho, com aquele palito, qualquer coisa pontiaguda é perigoso para a criança, certo? Ou bracinhos de bonequinhos, etc. A gente tem que ficar de olho e orientar sempre as crianças para que não introduzam nada na orelha, né? Temos também as infecções de ouvidos, por muitos motivos. Mas ao amamentar a criança, a gente não pode deixar ela
deitada. Nós precisamos inclinar a cabeça dela para que fique um pouco levantada. Por quê? Porque o excesso de líquido, o acúmulo, vai para o ouvido através da nossa trompa do eustáquio, né? Que às vezes, quer ver um exemplo? Quando vocês tomam um remédio, né? E o gosto ele vem pelo nariz, assim, ou quando a gente tem um gosto forte que a gente sente aqui no nariz, né? É a ligação dessa trompa. E a criança, ela tem isso muito sensível. Então, se você amamentar ela de forma reta, o que vai acontecer? Esse líquido, ele pode acumular e gerar uma infecção. E nós precisamos tratar para que não vire uma deficiência auditiva. Eu vou falar para vocês agora sobre a intensidade do ruído. Até quando ela é saudável e a partir de quando nos faz mal. Então, a audição ela é medida através de decibéis. E aí eu trouxe nesse gráfico para vocês ilustrar rapidamente. Vocês veem aí 3 cores, o verde, o amarelo e o vermelho. Então, o verde é quando decibéis, até 80 decibéis, é uma altura permitida, uma altura que não vai ser nociva à nossa saúde, não vai nos causar um mal. A partir dos 85, já inicia a fase de atenção amarela, porque já é um som muito alto. E acima de 90 para 140 é um som que pode vir a causar problemas futuros. Então, se a gente olhar aí no gráfico de leitor de música, de 70 a 100 decibéis. Então, eu tenho que sempre colocar ele na altura de, no máximo, nosso volume, de 60%. Eu não posso passar de 60% para que não prejudique a minha audição, né? Se eu for numa discoteca, num bar, numa balada, o decibéis aí ele chega de 85 a 115. Então, se eu tiver, por exemplo, profissionais como DJ, né, apresentadores, artistas, cantores, normalmente eles estão num ambiente onde o som de música é muito alto, o som de vozes, né, até de efeitos especiais. Então, o que eles precisam? Se proteger com um tampão. Esse tampão auricular que a gente coloca de espuminha no ouvido, ele nos protege de 29 decibéis. Então, já ajuda bastante. Se eu estiver num ambiente onde o ruído ele é muito alto, eu já vou diminuir 29 só usando o tampão de ouvido. Então, é muito importante a gente saber disso, porque às vezes a gente pode prevenir e deixa passar, né? Agora eu vou falar para vocês sobre prevenção. Então, a gente já sabe que o uso da haste flexível é muito perigoso. Então, ao invés de eu introduzir uma haste flexível aqui no ouvido, o famoso cotonete, eu vou pegar o meu dedinho, colocar a toalha e vou limpar o ouvido do meu filho assim, certo? E também vou tomar cuidado para brinquedos pontiagudos, qualquer coisa, às vezes ele nem vai introduzir. Ele pode tropeçar, cair em alguma coisa pontiaguda e estourar o tímpano, perfurar o tímpano, né? Esse é o termo usado. Então, eu também vou, quando estiver fazendo tratamento de uma infecção, eu preciso tomar toda a medicação. Se o médico prescreveu 7 dias, eu tomo 7 dias. Ah, mas meu filho melhorou, não sai mais pus, ele não reclama de dor, ele está ótimo, não vou mais dar. Só que se depois ele vir a ter a infecção de novo e for tomar o remédio não vai mais fazer efeito, e aí vai virar uma bola de neve e ele pode vir a perder a audição por conta dessa infecção maltratada. É muito importante também. Precisamos também nos atentar às vacinas devidamente serem tomadas, né? Cachumba e sarampo é bem importante que tomem, todas que tiverem que tomar, que vocês estejam com a carteirinha de vacinação em dia, certo? Falamos também da importância da exposição da poluição sonora. Então, você expor o seu filho a uma condição constante de
fone de ouvido e brincar no celular, eu preciso diminuir o volume para 60%. Eu sempre tenho que lembrar. Eu diminuo para 60% para que fique menos que 85 decibéis e não prejudique a audição. E também sabemos, como eu já falei anteriormente, o uso do tampão, ele previne em 29 decibéis. Ele ameniza o som. Então, a gente precisa se atentar para esse tipo de altura, de volume, né? Claro que quando ele tá na escola, o som da escola ele vai de 40 a 80 decibéis em uma sala de aula, com gente falando, crianças gritando, brincando, né? Mas não expõe ao risco, né? Se a gente colocar um som alto, é bem pior. Então, é importante que vocês cuidem da saúde auditiva do filho de vocês. Precisamos nos atentar também aos brinquedos sonoros, livros musicais. Observem, na etiqueta vem informando quantos decibéis tem o som. Então, a gente sabe que a gente não pode expor a criança a mais que 85 decibéis. Então, agora eu já sei um pouquinho sobre isso e eu vou lá olhar nas instruções como que está esse brinquedo, se está adequado para que ele possa brincar. Porque aí vai ser um brinquedo que ele diariamente vai utilizar e existem brinquedos que são acima do permitido. E muita gente não se atenta para isso, né? Também é importante o excesso de água no ouvido. Então, crianças que brincam direto na piscina ou no mar, a gente tem que se preocupar muito com o líquido de água suja, principalmente, no nosso canal auditivo por muito tempo, constantemente, também pode vir a dar problema, tá? E a exposição aos ambientes barulhentos. Então, se eu sei que eu vou sair com meu filho, eu vou para um ambiente muito barulhento. Hoje nós vamos para um pagode, mas eu não tenho com quem deixar meu filho, eu vou levar. Então, leva ele, mas coloca o tampão no ouvido, para que a gente possa fazer a prevenção. Agora eu vou falar para vocês sobre sinais de algo errado com a audição. Mas como que eu detecto que meu filho não escuta? Então, tem alguns sinais característicos da idade de 2 a 6 anos que a gente já começa a identificar até mesmo do bebê. A gente, por exemplo, som de bater a porta, ele não se incomoda, não assusta, né? Vozes chamando, ele não vira para o lado. Então, a gente já consegue identificar que tem algo errado com a audição do meu filho. Então, você chama, ele não atende, ele não consegue localizar de onde vem um som e ele não se assusta com sons fortes ou sente desconforto para os mesmos. Para ele é a mesma coisa, às vezes bate aquela porta, né, faz um estrondo, um barulho, fogos, ele não fica com medo, não tem reação nenhuma. É um sinal, né? Um outro motivo é a dificuldade de entender o que ele é falado. Ele fica, como é, mamãe? Repete, hein? Ele pede sempre para repetir. E muitas vezes na idade escolar, o que acontece? É uma criança muito agressiva. Por quê? Porque ele acha que a pessoa se direciona para xingar, ele não está entendendo o que a outra criança está falando, então ele entende o que ele quiser. Se a criança estiver fazendo uma expressão da qual ele está meio assim, ele já vai ser agressivo. Eu tinha um aluno que era assim, foram descobrir que ele tinha perda auditiva com 8 anos de idade. Por quê? Porque ele era muito agressivo. Então, aí depois foi identificado que quando as crianças chegavam perto dele, ele já automaticamente partia para agressão, mas era uma defesa dele, que ele achava que todo mundo xingava, tirava sarro. Então, ele já sabia que ele não escutava direito, mas os pais não. E a criança às vezes não dá um sinal pra gente, né? Nós precisamos intervir, fazer exames e levar os especialistas adequados para que a gente possa auxiliar, ajudar a criança. E a escola é um ambiente de melhor detecção de quando uma criança tem problema de audição ou até mesmo para enxergar. Professores são bem observadores nesse sentido e pode auxiliar vocês
no dia a dia com essas questões. Se vocês estiverem percebendo alguma coisa em casa, converse com a professora do filho de vocês, elas podem ajudar. E qual outro hábito que a criança tem? Tende a aumentar o volume, escuta o desenho muito alto, fica bem próxima da televisão, é também um sinal, né? Tem dificuldade na fala e muitas vezes não desenvolve a linguagem oral. Ah, meu filho tá demorando para falar, mas fulano demorou. E aí você percebe que tem alguma coisa errada, porque de 2 a 3 anos a criança já tá falando tudo, né? Então a gente precisa também tomar cuidado com relação a isso. E um outro fator também é que eles são tidos como distraídos. Ah, ele tá no mundinho dele, ele é uma criança distraída. Ah, ele brinca que é uma maravilha. Também é um alerta. Uma outra dica importante é procurar os especialistas para a realização dos exames. Então, nós temos, quando a criança nasce, o teste da orelhinha. Quando ele é bebê, ou até mesmo para crianças que não falam, ou deficientes intelectuais, idosos, a gente faz o BERA, né, para detectar o nível de audição, e tem as audiometrias. Então, sempre é bom, se tiver algum item que nós falamos anteriormente, que meu filho, acho que meu filho leva no especialista para realizar um exame. Eu espero que tenha sido útil para vocês essas informações. Coloco à disposição aí meu e-mail, a minha página de atendimento educacional especializado no Facebook. Gratidão, um beijo a todos.